A primeira pergunta que todo mundo faz: tem solução para varizes? Tem solução e na maioria das vezes é mais simples do que as pessoas imaginam, né? As varizes é uma doença extremamente frequente, né? Acomete mais as mulheres do que os homens, numa proporção de 7:1. Geralmente, 60% das pessoas que têm varizes têm uma carga genética, isso é hereditário, né? Então, o fator de risco mais importante para a varize é a questão hereditária, genética. E o tratamento, ele passa por uma série Primeiro, o paciente tem que ser bem avaliado, né? Avaliado por um médico cirurgião vascular ou um angiologista, né? E ele vai fazer exames, vai avaliar o exame clínico, pode ser solicitado um ecodoppler, que é um exame mais preciso, que a gente vê como é que está o funcionamento dos vasos. E aí, baseado nesse exame, que funciona como se fosse um mapeamento da circulação das pernas, baseado nesse exame que o cirurgião vascular define o tratamento mais apropriado para cada paciente. As varizes são aquelas grossas? Exatamente. E essas bem fininhas que aparecem aqui no tornozelo, que eu estou querendo... Essas pequenininhas, varizes, né? Conceito. Veias dilatadas, superficiais, essas que ficam estufadinhas e que estão incompetentes. O que é incompetente? Ela não desempenha o papel que deveria fazer. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, qual é o papel? Levar o sangue do pé de volta para o coração. E essa veia que está dilatada, está doente, ela permite que o sangue desça, que ele ande na contramão. Isso aumenta a pressão venosa e faz com que surja mais varizes. Né? Então, esses as pequenininhas que a gente costuma chamar de vasinhos e tal, isso no popular, né? O nome científico seria telangiectasias ou aranhas vasculares, entendeu? Mas isso é a mesma doença, mas o perfil de vaso é diferente e o tratamento é diferente. Entendi. Né? É fato que fazer esse exercício com a panturrilha é interessante? Botar as pernas para cima todo dia é um hábito que a pessoa, que é saudável ou que é apropriado? As melhores formas de prevenir o surgimento de varizes, uma delas é a prática de atividade física, né? Exercícios físicos em que a gente movimente a perna, fazendo flexão e extensão, como quando a gente faz na corrida, na caminhada, Perfeito. Natação, bicicleta. Perfeito. Né? Esses são exercícios que previnem trombose. Então, evitar o sedentarismo é uma maneira de prevenir varizes, né? Isso é uma forma. Mas existem outros fatores de risco que dão varizes. Agora, o uso de anticoncepcionais nas mulheres, terapia de reposição hormonal, gestações, quanto mais gestações, mais varizes. Pessoas que trabalham e que pela atividade profissional precisam ficar longos períodos em pé ou longos períodos sentada. Essas pessoas devem usar aquela meia elástica. Tem que usar, é fundamental, né? Quem fica, por exemplo, o pessoal que trabalha em escritório fica 4 horas durante a manhã e 4 horas à tarde sentado, o ideal é que ficasse usando uma meia, né? A mesma coisa pessoas que trabalham em pé, né? Um caixa num banco, Sim. Um balconista, qualquer cozinheiro, qualquer profissão que você fica longos períodos em pé, o ideal é que use a meia. Uma observação, por falar nas meias, nas cirurgias, e eu recentemente fiz eu saí do centro cirúrgico com uma meia. A meia. E a cirurgia não foi em perna nem nada. É para evitar a trombose. E o que seria a trombose? A trombose venosa profunda é quando o sangue, que é líquido dentro do vaso, ele coagula e vira sólido. Ele assume a forma sólida. Isso não acontece facilmente. Isso tem que ter assim, é igual um avião, quando o avião cai, é uma soma de fatores. A mesma coisa é a trombose, tem que ter um somatório de fatores. Não é assim de repente? Não, tem que ter um somatório de fatores para poder ocorrer a trombose. Então esses fatores foram muito bem descritos no início do século passado por um patologista chamado Virchow,
onde ele identificou que para que ocorra uma trombose é necessário que tenha uma lesão da veia, a veia tem que lesionar a camada interna dela, tem que haver um estado de hipercoagulação, né? Muita coagulação, e tem que haver uma situação em que haja o que a gente chama, na medicina, de estase venosa, que é quando o sangue ele anda mais lento do que o habitual. E quando é que isso acontece? Em várias situações. Uma cirurgia, isso pode acontecer. Os três fatores podem estar presentes. Entendi. Porque na cirurgia você tem lesão do vaso, quando você faz o corte, você lesa vasos. Você vai ter o paciente acamado, então ele não vai estar se movimentando. Por falta de movimento, ele vai ter a estase venosa, o sangue vai correr mais lentamente. E pelo trauma cirúrgico, a gente vai ter a hipercoagulabilidade. Então a cirurgia é um fator. Outras fatores também que causam trombose, a gente pode incluir aí na lista. Fraturas, algumas doenças, né, como câncer, qualquer condição que deixe uma pessoa acamada, né, predispõe à trombose. Então tem N situações que pode predispor à trombose. Agora, as maneiras de prevenir, você falou uma delas, né? Você vai fazer uma cirurgia, existem meias, que são meias próprias, não é uma meia elástica que a gente usa, é uma meia própria para a cirurgia, que chama meia antitrombo. Ela tem uma compressão específica. Por sinal, a que eu usei é uma maravilha, não era aquela que apertava como antigamente, não. Essa meia, a meia antitrombo, ela tem essa característica, ela tem que ter uma compressão contínua, exatamente igual em todos os pontos. No caso da antitrombo é 35 milímetros de mercúrio, que é a compressão da meia. Então ela é igual em todos os pontos. Como tem aquela bota também que eles põem durante a cirurgia. Aí é também importante, chama compressão pneumática. Isso. Ele vai comprimindo a panturrilha para tentar simular o movimento de bombeamento da panturrilha, do retorno do sangue, exatamente. Agora, uma situação que ficou muito conhecida no Brasil e eu ultimamente vi de perto, nem sabia que era tão comum, é a tal da erisipela. Erisipela, quando eu era criança, parecia uma coisa assim, que alguém que era alguém assim isolado, tinha muito a ver com falta de higiene. E eu depois vi, até por suas explicações e da dermatologista, que não é bem assim. Conta pra gente o que é a erisipela exatamente, os riscos dela, né, se ela não for bem cuidada, e o tratamento. A erisipela é uma infecção do tecido linfático. Nós temos a circulação arterial, venosa e linfática. Quando a infecção ocorre pelo estreptococo, a gente chama de erisipela. Esse estreptococo é um germe super comum, é um germe de pele. Todos nós temos essa bactéria na pele. Ele aparece também na garganta, que dá amidalite, né? Então é um germe comum do nosso dia a dia. A questão é, quando a gente tem o que a gente chama na medicina de porta de entrada, Sim. que é um ferimento. Pode ser um ferimento na perna, pode ser um ferimento na unha, pode ser uma micose entre os dedos. Quando você tem qualquer ferimento na pele, uma abertura para a bactéria, uma porta que se abre para aquela bactéria que já está ali, que ela habita na superfície da nossa pele. Então aquela bactéria, ela tem a chance de penetrar e ganhar os espaços que estão abaixo da pele. E aí ela vai encontrar a circulação linfática para se disseminar. E aí nós vamos ter um quadro de erisipela, né? Ela é caracterizada, o paciente sente dor, vermelhidão, muito calor na região, pode ter febre, né? Porque é um processo infeccioso. E coça, né? E quando diagnosticado, o diagnóstico ele é clínico, né? No máximo um exame de sangue para confirmar a infecção bacteriana, mas quando diagnosticado precocemente, o tratamento ele é muito bom, né?
porque os antibióticos que tratam esse estreptococcus são antibióticos assim mais simples. Até penicilina, uma benzetacil, pode ser utilizado para tratar esse tipo de problema. A grande questão é quando ocorre uma demora no diagnóstico. Essa bactéria toma espaço, dissemina. Existem outras situações que são mais pontuais de infecções dessa natureza, mas por outros germes mais agressivos. Aí nesses casos a infecção ela ocorre muito rápida, sabe? Existe uma bactéria chamada Clostridium que pode dar uma infecção desse tipo, mas felizmente não é comum. E por que é que se a bactéria está em mim, está neles, está no senhor, por que entra em mim e não no senhor se nós dois tivermos a mesma porta de entrada? Entra em qualquer pessoa, né? Precisa estar com a imunidade baixa? A imunidade, lógico, que são as nossas células de defesa, né? Se elas estiverem presentes e atuando, mas qualquer pessoa, né? Às vezes a gente tem uma picada de inseto no tornozelo, aí você vai com a mão suja que não lavou e tal, coça aquilo ali, você está embaixo da unha cheio dessa bactéria. Então você está coçando ali, você está lançando a bactéria para a circulação. Dá para a gente ficar meio neurótico quando a gente começa a ouvir isso tudo, né? Escovar a unha o dia inteiro. Não, mas nem precisa. O que tem que tomar cuidado é exatamente quando houver uma porta de entrada, uma picada, não está coçando, não está ferindo a pele. Se por acaso tiver um ferimento, você arranhou a perna ou cortou mesmo a perna e tal, lavar com água e sabão. É para isso que a gente lava bem com água e sabão. Enfim. Perfeito. Na sua área, para a gente encerrar, o senhor quer dar alguma mensagem assim do dia a dia para o público? Sim. Bom, a primeira coisa é que quando vocês tiverem uma suspeita de uma doença circulatória, vocês devem procurar um médico cirurgião vascular, um angiologista especializado, né? Existe o site da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde você pode encontrar todos os cirurgiões da sua cidade, os mais próximos, enfim. Então esse é o primeiro recado. O segundo é procurar levar a vida da gente de uma maneira leve e saudável, né? O que é isso? Bons hábitos alimentares, atividade física, evitar o tabagismo, procurar controlar rigorosamente quem tem problema de pressão arterial, colesterol, diabetes, né? Estresse. Esses são os fatores para a doença aterosclerótica, que é a doença que causa o infarto no coração, entupimento das carótidas, que leva ao derrame, o AVC, né? Então, a gente tem que levar uma vida o mais saudável possível, da forma mais leve possível. Perfeito. Eu acho que esse é o recado que a gente... Com esse recado eu vou terminar então, né? Tentando fazer uma mentalização e não esquecendo de mexer as pernas para poder cuidar. E quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço demais a forma cordial, gentil, como você sempre nos atende e pelo convite também. Muito obrigado. Muito obrigada. Se liga, porque eu tenho visto muita gente com problema sério de circulação. Bora andar.